Vamos orar, né? Eu vou orar. Pai amado, aqui estamos na tua casa e na tua presença. Somos teus filhos e somos selados pelo seu Santo Espírito. E é pelo Espírito Santo, Pai Santo, que quero nessa noite comunicar com a tua igreja. E também, Pai Santo, com o favor do Santo Espírito, os ouvidos dos nossos irmãos estejam abertos para entender a mensagem que o Senhor mesmo quer transmitir, Pai Santo. Tenha misericórdia de nós, porque sem o Senhor nós não podemos nada, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. E é no nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. O pastor me chamou para fazer um estudo e era para ser na outra semana, e por uma questão de problema de saúde, ele adiantou para hoje, e eu não tinha assim um tempo de analisar um texto e fazer um estudo profundo num texto. Então eu resolvi fazer não um estudo, mas um desafio para os irmãos, por causa de um momento que eu estou vivendo e que o Espírito Santo tem agido muito através das dificuldades e dessa atitude que eu tomei de ler a Bíblia diariamente e devocionalmente. Então, o meu apelo hoje é para que, se no final desse culto todos os irmãos estiverem desafiados a ler a Bíblia devocionalmente, o meu objetivo, ou o objetivo, creio que o Espírito Santo colocou na minha mente, foi alcançado. Irmãos, eu resolvi ler a Bíblia por estar enfrentando problemas e estar intercedendo por algumas pessoas. Então fiz um propósito de ler a Bíblia mais intensamente, porque eu me dispus a tirar um horário para orar, e parece que uma hora para orar sem a palavra é difícil. Então eu resolvi ler a palavra e fiquei maravilhada com o resultado. Irmãos, que força dos apóstolos, nós já vamos ler o texto. Que força dos apóstolos, dos discípulos em pregar o Evangelho. Por que que eles tinham aquela força? Por que que eles tinham aquela garra? Por que que eles alcançavam não tinha empecilhos? É lindo demais a gente ver a carta de Paulo aos Colossenses e a convivência com eles e o amor que essa convivência gerou, porque Paulo foi levar uma mensagem. Você vai ler a carta aos Coríntios, novamente, a gente vê aquele ardor, aquela força vinda do Espírito Santo mesmo na pregação daqueles homens. E a gente vê que eles encontravam obstáculos e sérios. Em Corinto mesmo, quando Paulo está pregando, e que ele fala sobre a ressurreição, né? E ele é duramente castigado, tem que fugir. As dificuldades são grandes demais. Nós sabemos que Paulo foi chicoteado, foi preso, foi aviltado, foi difamado, e a força dele que só crescia. Por quê? Por quê? Então, me deu vontade de pregar. Me deu muita vontade de sair pregando. E eu, na minha pequenez, entendi que eles pregavam com tanta audácia, porque eles receberam uma mensagem.
eles receberam do próprio Deus encarnado uma mensagem para levar para o mundo. E estava tão recente, aquilo borbulhava no sangue e na vida dos apóstolos, porque eles estavam, pela presença do próprio Deus na vida deles, cheio do Espírito Santo e com aquela vontade. E o fato de despertar para continuar fazendo leituras devocionais foi o fato de perceber que eu precisava conhecer. Eu precisava conhecer mais desse Deus. Eu precisava saber mais de Jesus Cristo, porque aquela força daqueles homens vinha do conhecimento que eles tinham de Deus, dado pelo próprio Deus encarnado, e eles foram e cumpriram aquele mandamento. Então, o meu desafio essa noite é para que nós tenhamos disposição, ânimo de ler as Escrituras com um objetivo: conhecer ao Senhor. Oséias, eu li o livro de Oséias, e Oséias foi um profeta que passou por muitos problemas, e Deus fez Oséias ser também exposto ao próprio. Todo mundo conhece a história de Oséias. Ele teve que casar com uma prostituta e ela o abandonou, e Deus fez ele recuperar a honra daquela prostituta, simplesmente para mostrar através de Oséias o amor incondicional de Deus. Então, nós humanos, quando Oséias nos conclama a conhecer o Senhor, prosseguir conhecendo o Senhor, é porque ele também tinha essa intimidade e sabia que o conhecimento do Senhor é que preenchia todo o ser de Oséias, e ele obedecia porque conhecia o Senhor. Bom, nós vamos ler um texto, e eu não vou trabalhar o texto, não. Nós vamos andar no texto e vamos ver a verdade do texto e buscar nas Escrituras confirmação dessas verdades. O que eu estou tentando fazer com isso? Despertar-nos para, num texto, você lembrar de outro texto e que confirma o outro texto. E é uma coisa maravilhosa demais a Bíblia, que a gente sabe que ela foi escrita por Deus, que usou 40 escritores para escrever, porque o autor é um só, que é Deus, né? Deus é o autor da Bíblia. E hoje, esses dias, eu vendo um podcast, e um analista de texto, ele revisiona textos para uma editora, e aí ele foi fazer uma revisão da Bíblia, e ele deu o depoimento lá, que é um livro coeso, que é um livro que não se contradiz em nada, e que foi um livro escrito por mais de 40 pessoas, ou mais ou menos, mas a inspiração é só, a mensagem é uma só, e também em épocas diferentes, culturas diferentes, e a gente vê essa beleza da Bíblia, esse encanto que nós temos nas nossas mãos. Irmãos, o mesmo conhecimento dos apóstolos nós temos, porque nos foi revelado. E a Escritura é a revelação de Deus. E o ler a Escritura de dia e de noite é o nosso desafio. Só mais uma coisa, eu me lembrei lá teve um profeta, e também me lembrei no Apocalipse, quando João vê um livrinho e come o livrinho, Deus manda ele engolir,
e ele sente aquele livrinho gostoso na sua boca, e quando chega nas suas vísceras, ele é amargo. E nós vamos ler esse texto pensando nisto, na Escritura, e o que que a Escritura pode fazer em nós para nos aproximar e para conhecer mais a Deus e a nós mesmos, né? Porque nós temos que conhecer a nossa necessidade total de Deus, sabendo que em nós nada temos, nada podemos. O texto é pequenininho e nós vamos brincar um pouco com ele e depois eu vou fazer uma aplicação prática. O texto está em 2 Timóteo, no capítulo 3, e do 14 até o 17. E eu vou ler. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é que Paulo está escrevendo a Timóteo. Acho que todos aqui também conhecem Timóteo, pastor, que foi discípulo de Paulo, aprendeu direto de Paulo. Então ele está falando aqui sobre a utilidade das Escrituras, e eu quero ressaltar no comecinho desse texto o tempo que Timóteo tinha de intimidade com a Bíblia. Que tempo era este? Nós sabemos que Timóteo era um homem aprovado, e sabemos, nós não vamos falar nada sobre Timóteo, porque eu acho que todo mundo conhece bem a história dele, mas que desde a infância, primeiro ponto, para o conhecimento de Deus, nós temos que gastar tempo. Timóteo não aprendeu de um dia para a noite, e nem só de Paulo. Nós sabemos que a avó Lloyd, a mãe Eunice dele, o instruía na palavra desde a infância. Por isso, Timóteo tinha todo esse peso para ser um pastor escolhido por Paulo para pastorear as igrejas que Paulo tinha implantado. Vamos seguir aqui no texto, e agora nós vamos ler alguns autores, alguns versículos que eu já distribuí aí para os irmãos. O primeiro que nós vamos falar, nós vamos estudar o versículo de número 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, nós falamos disso aqui já, e ela é útil para o ensino. Salmo 119, o versículo 105. Quem tiver, leia para mim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Então, a palavra do Senhor nos ensina no caminho que devemos andar. E outro, Salmo 119, o 11 e o 12 também fala sobre o ensino da palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Ensina-me os teus preceitos. Então, ela é útil para o ensino, como diz o versículo aqui. E também ela é útil para a repreensão. É o próximo quesito do versículo aí, ó. Ela é útil para o ensino e para a repreensão. Nós vamos ver
João 8, o versículo 11, e quem tiver Marcos 4, 40, vamos ler para mim. Vendo, olhando esse texto de Paulo a Timóteo, comparando com outros textos da Bíblia, focando a coerência que a Bíblia tem nela toda. Pode ler. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ele repreendendo a vida que a mulher levava, né? Vá e não peques mais. Agora, Marcos 4:40, eu gosto muito desse texto, porque eu gosto do texto como um todo de Marcos 4. E aí o versículo 40 nos mostra Jesus repreendendo os seus discípulos. Leia, por favor, quem tem. Então lhes diz: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Repreendendo, porque os discípulos, no meio da tempestade, teve muito temor e foi acordar Jesus, que sabemos que estava bem tranquilo, dormindo, porque Jesus confiava em Deus e sabia que Deus nunca ia deixar aquele barco naufragar. Mas os discípulos não tinham a mesma convicção, e Jesus então repreende os seus discípulos. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm? Por que a fé de vocês é tão pequena? Irmãos, eu fico pensando na minha fé, ela é tão pequena, e eu queria que a minha fé fosse enorme, capaz de transportar montanhas. Mas vamos seguindo aí. Ela é útil também para a correção. Deus ensina, Deus repreende, mas Deus também corrige. E a palavra de Deus nos dá muito texto sobre correção. Hebreus fala muito isso, que Deus corrige a quem Ele ama, né? Se é amado do Senhor, é corrigido. Mas esse texto de Jonas 1,15, eu acho bem sugestivo para esse tema de correção de Deus. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Todos conhecem a história de Jonas também, né? Deus manda ele a Nínive, ele teima, pega o navio para Tarsis, esconde no porão do navio, e Deus não deixa barato. Manda a tempestade, manda o pessoal ora para os seus deuses, e aí Jonas lembra do Deus dele, do Deus verdadeiro, e fala: eu sei o problema. Ele mesmo se sentiu repreendido pelo Senhor, corrigido pelo Senhor, e foi só ele ser jogado no mar que a tempestade acabou. Os irmãos conhecem o resto da história. Ele foi parar no ventre de um peixe, né? E ele foi para Nínive. Deus corrigiu Jonas, corrigiu o caminho de Jonas e fez Jonas ir na onde ele teria que ir. A situação de Jonas, eu sei que não era fácil, porque eles estavam em guerra e Nínive era o ponto crucial da revolta, né? E eles tinham ódio dos judeus, e se fosse lá pregar, eles sabiam que eles iam, mas Deus mandou, porque Deus já tinha. É uma coisa assim muito interessante da gente observar, que era um povo que não tinha probabilidade de crer, mas Deus mandou Jonas, e quando Deus manda, é porque para Deus não há impossíveis. Deus tinha um plano, e quando Deus nos manda, queridos, quando Deus nos envia,
devemos ir. Temos que ir, porque se não formos, nós iremos. Se não formos num navio de primeira classe, ou num lugar assim, nós vamos na barriga do peixe. Mas a gente vai, porque Deus corrige aquele que Ele ama. E aí o texto vai seguindo e fala na educação para a justiça. Educação para a justiça. Nós vamos ver dois textos que refletem esse lado da Bíblia corrigindo para a justiça. Mateus 7:24. Quem está com ele, leia. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Educação para a justiça. Todo aquele que segue a palavra, ele é comparado a um homem que põe a sua vida sobre a rocha. Nós sabemos, a nossa rocha é Jesus Cristo, e nós sabemos disso. A pedra angular, a rocha eterna, sobre a qual a igreja está edificada, é nosso Senhor Jesus Cristo. E o homem que conhece a palavra de Deus e constrói a sua casa sobre os mandamentos de Deus, a Bíblia tem muitos textos falando isso. Honra teu pai e tua mãe, tudo te irá bem. Cumpre os meus mandamentos. Eu nem está aqui no estudo, mas eu lembro muito de um texto lá de João, que fala assim, que se nós andarmos na palavra, aí nós temos comunhão uns com os outros. Quer dizer, o fato de andarmos na palavra gera comunhão com quem anda segundo a palavra também. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu acho esse versículo lindo, porque ele fala muito gritante sobre a comunhão dos santos. Só terá a comunhão aqueles que guardarem os mandamentos e que dizem realmente que amam o Senhor. Aí isso é que gera a comunhão dos santos. E ali Deus derrama o seu perdão. É muito lindo tudo isso que a gente aprende na Bíblia, né? Agora nós vamos fazer quase que como se fosse uma dinâmica. Nós vamos para um texto que é muito conhecido de todo mundo, focando o fato que eu quero focar, que a Bíblia é um todo, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia serve para nos educar, nos orientar, a Bíblia é o conhecimento de Deus, porque Deus é revelado, é na Bíblia. Nós estamos estudando sobre a revelação, e domingo eu vou dar uma lição sobre a revelação especial. Então Deus é revelado na Bíblia. Se nós queremos conhecer de Deus o suficiente para termos a força daqueles evangelistas, nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia, porque é ela que testifica, ela santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, diz Jesus Cristo na sua oração sacerdotal. Então a gente vê que realmente a palavra de Deus tem poder. Aliás, a palavra de Deus é poder. É poder. Ao lermos a palavra de Deus devocionalmente, não é ir lá fazer um estudo e pegar os dicionários, porque a gente está cansado de fazer essas coisas e aprender sistematicamente muita coisa que os outros já condensaram também as ideias. Não edifica tanto quanto você ler para ouvir a mensagem, ouvir Deus falar, sentir Deus trabalhando na sua vida, tendo o seu próprio conhecimento de Deus, tendo a sua própria intimidade com Deus. Deus é o autor da Bíblia, e Deus
fala através da Bíblia ao coração do salvo. Do salvo. Aí também é uma coisa que nós temos que pensar, porque ela é a salvação para os que creem, mas ela é a condenação para os que não a conhecem, não a aceita como palavra de Deus, né? Então é muito importante nós lermos a Bíblia com essa ideia. Ela é o poder de Deus, ela é a palavra de Deus. O versículo que eu quero, o texto que eu quero falar sobre ele, fazer um tipo de dinâmica, é muito conhecido, é aquele: pela graça sois salvos mediante a fé, Efésios 2, de 8 a 10. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, antes de antemão, antes da fundação do mundo, nós já fomos eleitos por Deus para andarmos nas boas obras, aquelas boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então, quando nós fomos salvos para andarmos nas boas obras, as quais Deus de antemão, desde a eternidade, preparou para que andássemos nela. E esse texto tem sido um motivo, tem levado muitas pessoas a um rumo errado. Porque quando fala assim: pela graça sois salvos, e mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie, fala assim: pronto, eu sou salvo, uma vez salvo, o Espírito Santo me selou, eu sou salvo para sempre, fui salvo para andar nas boas obras, Deus vai... Não. Irmãos, tem uma coisa nesse texto que me chama muita atenção também. Foi lendo a Bíblia, lendo correntemente, que eu atentei para isso. Ele fala assim: porque pela graça, nós sabemos que é graça, é um dom de Deus, que Deus gratuitamente deu, e deu para quem Ele quis dar, nós conhecemos bem. E depois fala assim: sois salvos. E aí tem uma parte desse texto que me levou a ler muitas outras partes da Bíblia. Mediante a fé. Deus nos salva mediante a fé, fé que Ele implanta. Ele é que implanta a fé no nosso coração. Mas olha o homem entrando nisso aí, para as boas obras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Vocês estão vendo a nossa participação nesse versículo tão grande, nesse versículo insondavelmente maravilhoso, e nós participando, porque Deus não vem revelar direto mais para ninguém, não. Deus se revela através das Escrituras, e Ele se revela e Ele salva mediante a fé, e a fé vem pelo ouvir. E quem prega? Quem prega? Eu vou ler um texto. Aliás, você podia ler para nós, ou o pastor, uma voz masculina forte. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Nós vamos ler. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção nesse texto. E com 5, de 18 a 20. 2 Coríntios. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, que coisa linda. Somos embaixadores de Deus. Nós temos um título de embaixador de Deus. E nós recebemos essa credencial de Deus para quê? Para revelar. Revelar o quê? Aquilo que Jesus Cristo, que é que é a última revelação, a revelação encerra em Jesus Cristo, né? Deu aos apóstolos. Essa foi a mensagem que fez aqueles homens irem, e um só homem fazia coisas extraordinárias. Pessoas eram curadas, e eles não estavam preocupados, não era com isso não. Eles estavam acompanhados pelo poder de Deus, como embaixadores de Deus, para levar as boas novas, que Deus reconciliou o mundo consigo. Estávamos distantes de Deus, tínhamos pelo pecado ficado afastado de Deus, mas Deus resolveu nos reconciliar com Cristo. E quando Deus resolve fazer isso, Ele em Cristo, Ele dá essa revelação. Ele aqui fala, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o ministério da reconciliação é saber que Deus estava em Cristo, perdoando os nossos pecados, e em Cristo as nossas transgressões foi... nós nem precisamos também citar, que se a gente lembrar de Isaías 53, nós vamos ver que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E os apóstolos receberam isso de uma maneira assim intensa. Por que intensa? Porque o próprio Deus estava encarnado, levando os discípulos essa mensagem. E o Espírito Santo junto, uma coisa que eu quero deixar aqui separada, é que a obra do Espírito Santo de aplicar a palavra a quem Ele quer, como Ele quer, não exime a gente de pregar, porque a palavra, Jesus Cristo pregou aos perdidos quando Ele desceu, né, pastor? Ele pregou aos perdidos que Ele era o rei, que Ele venceu a morte, que Ele venceu o inferno, que Ele agora tinha vida, e vida abundante, e Ele ia transmitir essa vida aos salvos, ia transmitir essa vida a nós. E Deus nos chama para sermos embaixadores de Deus aqui no mundo. Irmãos, são coisas muito lindas para se entender. E eu quero desafiar os irmãos a ler. Comecem a ler as cartas de Paulo naquelas igrejas, quando ele está transmitindo essas verdades, e que ele vai dando minúcias dessas verdades. Veja a reação daquele povo, veja a ação do Espírito Santo, não só de conversão dos salvos, dos eleitos, mas também de refugar aqueles que foram deixados por Deus para a perdição, a qual
também pertencíamos àquele caminho de perdição, mas Deus veio reconciliar conosco, nos entregou esse ministério, de sorte que somos embaixadores de Cristo Jesus, para pregar ao mundo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eu quero terminar falando, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, fala isso. Desde a hora que a Eva, que Deus fala que da semente da mulher vai suscitar a alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. A gente vê nessa Jesus na cruz amassando essa cabeça da serpente, né? E também quando a gente vê o primeiro sacrifício que Deus aceitou, um cordeiro. Ele rejeitou o sacrifício ele aceitou o de Abel, e a gente vê, não vou entrar em outros assuntos não. Ele aceitou o sacrifício de Abel, fez roupa sacrificando um animal, tudo apontando para Cristo Jesus. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem uma só mensagem. E essa mensagem Deus nos entregou para que saiamos e levemos ao mundo. Aos salvos, Deus salvará. Aos perdidos, Deus condenará. E cabe a nós sermos embaixadores em nome de Cristo Jesus. E eu quero orar agradecendo, tá? Senhor, foi um desafio para mim falar para a tua igreja depois de tanto tempo. Mas esse desafio é bênção. E eu quero que os irmãos recebam bênçãos iguais. Bênçãos de abrir a tua palavra, lendo a tua palavra, vendo a tua mensagem, vendo o encantamento de tudo. E que nós possamos, como os apóstolos, Pai Santo, imbuídos dessa verdade, conhecendo o Senhor, reconhecendo o Senhor nas Escrituras e sempre prosseguindo em conhecer o Senhor, e dessa maneira possamos cumprir essa missão de embaixadores. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço muito.